Amém, queridos? Amados, é uma alegria. Eu acredito que é uma alegria muito grande falar do amor de Deus, falar do Senhor. E é um privilégio, né? Quem éramos nós, quem somos nós, então é uma satisfação enorme estar falando do grande amor de Deus. Isso que o pastor Aloíris tem falado é um sentimento muito verdadeiro. Me sinto muito acolhido. Eu acredito que todos os irmãos que veio da CCF, todos os irmãos de outras igrejas que chegam aqui, é contagiado por essa recepção, por esse amor, por esse carinho dessa igreja. E isso é muito bom, isso é muito importante para nós, né? Que leva a gente a crescer espiritualmente e a amadurecer. Eu queria compartilhar com os irmãos, como é uma igreja de família, e o Senhor tem tocado muito no meu coração, e tem falado muito através do texto de João, capítulo 2. Vamos ler esse texto? João 2. Fique à vontade, vamos, olhe se por força maior alguém não esqueceu a Bíblia, convide para fazer essa leitura junto, amém, queridos? João, capítulo 2, do verso 1 até o verso 11, tema, Jesus salva uma festa de casamento. João, capítulo 2, do verso 1 ao verso 11. Vamos ler. E ao terceiro dia, fizeram-se em bodas em Caná da Galileia, e ali estava a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Verso 5, sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Verso 6, e ali estava posto 6 talhas de pedra, para a purificação dos judeus, e em cada um cabia 2 ou 3 almudes. E disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram até em cima. E disse-lhe: tirai agora, levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita o vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo, e disse-lhe: todo homem põe o primeiro vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Verso 1, Jesus, o princípio assim, os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Vamos fazer mais uma vez a oração. O pastor Luiz orou, mas vamos fazer mais uma oração. Pai, mais uma vez, obrigado, Senhor, por esse texto lido. Obrigado, Senhor, pelo teu imenso amor, pela tua graça e tua misericórdia nessa noite. Fala aos nossos corações, fala a cada um de nós, em nome de Jesus. Eu gosto muito desse texto, e é um texto muito confrontativo, porque nós vivemos numa sociedade hoje muito diluída, uma sociedade muito aguada, e existe totalmente uma escassez e a desvalorização do casamento. Então, quando eu olho esse texto, eu vejo a importância e a relevância do que é um casamento. Mesmo uma sociedade lá fora, não valorizando, não respeitando, eu vejo sinais de tremenda importância nesse texto, para os nossos dias atuais. Muitas pessoas não acham tão relevante o casamento, e acham que é como se fosse terminar um contrato, começar um contrato, não deu certo, mas esse texto nos ensina algo muito importante. Mas antes de mergulhar nesse texto, eu queria falar da carta em si, para que a gente possa entender e absorver o que esse texto traz para nós. A grande ideia desse tema, da pregação hoje é: o milagre de Caná revela a glória de Jesus e prova a fé. Olha que coisa tremenda, guarda isso. O milagre de Caná revela a glória de Jesus e provoca fé. Que coisa tremenda. Quando João escreve o Evangelho de João, é muito importante para todos nós. Por quê? João é conhecido como o apóstolo amado de Jesus.
aquele apóstolo que teve momentos singulares com Jesus, particulares. Não quero entrar na vida dele anticristo, mas João, ele teve ao lado de Jesus quando a filha de Lázaro ressuscitou, teve no Monte das Transfigurações, quando ali ele e os apóstolos, teve no jardim do Getsêmani, e diferente de outros apóstolos, quando Jesus estava na cruz do Calvário, quando todos os apóstolos e discípulos fugiram, se esconderam, João, o apóstolo amado, estava aos pés da cruz, ao lado do Senhor. Ele não tombeou, ele não teve vergonha de defender a sua fé. Ele foi aquele apóstolo amado verdadeiro, e foi o único a quem Jesus reclinou a sua cabeça, e foi também o único a quem Jesus confiou a sua mãe, a ele. Veja o grau de confiança e o grau de intimidade. Então João, ele está pastoreando Éfeso, e existe um dos maiores males que assolava a igreja na época, que era o gnosticismo. E o gnosticismo, Deus toca no coração de João, que é o apóstolo do amor. Olha que coisa linda, o apóstolo do amor. Era conhecido como apóstolo do amor, era João. E o Senhor toca no coração dele para ser um arauto, um apologista, um defesa, batendo de frente com o gnosticismo. O gnosticismo, queridos, é muito nocivo, porque ele negava a criação do Gênesis, negava a encarnação de Cristo, negava a sua ressurreição, era um negacionista, negava a divindade de Jesus. E outra coisa interessante, que é interessante para a gente entender, você vai entendendo até chegar nas bodas de Caná, e via a matéria como algo mal. Para os gnósticos, queridos, eles achavam que a matéria, que o corpo, que o prazer, que toda a carne era má. Então, para eles, o Jesus vem espírito, não vem carne. Por isso que ele negava isso. E ele também foi um dos pontos importantes o ascetismo monástico. O que é um ascetismo monástico, Pedro? É justamente influenciado pelo gnosticismo, é o altruísmo, é você viver totalmente, tudo aquilo que é dos prazeres, é da carne e nada lá presta, é uma vida de jejum descontrolado, é se martirizando, se cortando, porque acha que a carne nada presta. Não sei se vocês assistem bem o jornal, mas um tempo atrás, passou uma matéria no Diário do Nordeste, de um grupo, uma raiz do catolicismo, lá de Juazeiro, que eles se martirizam, se cortam todinho, por achar que a carne não serve. Isso era muito comum, isso aí. Então, quando a gente olha para esse texto, eu queria primeiro fazer a estrutura. Olha, no João, do verso 1 a 2, os discípulos são convidados para o casamento. No verso do 2 ao 3, acaba o vinho, para a gente fixar bem, para a gente entender com clareza. Do 4 ao 5, Maria pede para Jesus ajudar. Jesus ordena no verso 7, 2, 7, Jesus ordena ao seu servo que enchesse as talhas. E no 2 ao 9, a transformação de água em vinho. E no 11, do 10 e 11, os discípulos creram. Veja que coisa tremenda. Aquele primeiro milagre de Cristo foi para que os discípulos viessem crer no Senhor Jesus Cristo, viessem crer no Senhor. Contexto. Para a gente entender o contexto da história, é interessante que a gente faça um passeio na Bíblia. Lá em João capítulo 1, verso 14, olha que riqueza, irmãos. Não posso passar desse texto. O verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, glória como no gente do Pai, cheio de graça e de verdade. Lições maravilhosas, vamos aprender sobre a encarnação,
Qual o ponto da encarnação? Deus em forma de homem. Essa é a frase central. O verbo se fez carne. Anuncia a encarnação de Cristo, o verbo, a sabedoria, a palavra e o poder do seu Criador. Outro ponto, a ponte entre Deus e o homem, a encarnação de Jesus. É a ponte perfeita entre Deus e o homem. Ele possui simultaneamente as duas naturezas, divina e humana, permitindo que nós venhamos conectar com Deus. E lá na frente, em João 14, verso 6, ele vai dizer o seguinte: e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não existe outro caminho, não existe outro acesso, não existe outro meio a chegar ao Pai, a não ser por intermédio de Jesus. Nós temos livre acesso. A palavra de Deus diz que o véu foi rasgado, e não existe mais nenhum bloqueio, o acesso ao Pai. Outro ponto que eu quero destacar para os irmãos, é a revelação de Deus. Nesse texto ainda, Deus se torna visível. Forte, não é isso? Na revelação, Deus se torna visível através de Jesus. Podemos ver, ouvir, interagir com Deus de forma pessoal e concreta. Não somos mais rejeitados, distantes, um Deus distante. Não, temos um Deus acessível. Antigamente nós tínhamos um Deus inacessível. Hoje nós temos um Deus acessível e temos a oportunidade de experimentar a sua graça de maneira direta. A plenitude da revelação revela Jesus como a supremacia de Deus, manifesta a perfeição do seu caráter divino, seu amor, sua justiça, sua misericórdia, sua compaixão, sua santidade. Ao conhecer Jesus, conhecemos Deus em sua plenitude. Então isso é muito importante, nessa época, devido ao grande crescimento do gnosticismo, o grande crescimento das seitas que tentavam diluir e dizimar e roubar a fé. Eu gosto muito do pensamento de John MacArthur, e ele fala uma coisa interessante sobre esse texto. O grande pastor John MacArthur, ele diz que isso é fluxo da queda do homem. Quando o homem cai, se afasta de Deus, pastor Ramondinho, ele tenta criar qualquer lugar, tentar substituir o lugar de Deus e se colocar no centro. A queda nos leva a nós ao afastamento de Deus, a queda nos leva a ficar distante do Senhor, a queda nos leva a ficar na cegueira espiritual. Isso é o fruto da queda. Então o gnosticismo é uma filosofia humana, reflexo da queda do homem, do pecado do homem, da natureza do homem, do antropocentrismo, o homem no centro. O homem não quer aceitar, ele quer sempre ser o centro de tudo. Isso é reflexo da queda do homem. E John MacArthur fala com grande clareza esse ponto. Vamos lá para o capítulo 2. Contexto, né? Quando a gente olha para o contexto, a gente percebe o quê? O contexto literário. Jesus tinha sido batizado por João, e João testifica: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ali no Rio Jordão. Ali você vai ver a presença do Pai e do Espírito Santo autenticando o ministério de Cristo. Esse é o meu filho amado em quem me compraz. Dali Jesus vai para o deserto, passar 40 dias jejuando, e se depara com Satanás, uma batalha tremenda, e Deus, ele é vitorioso nesse momento. Retorna para Nazaré, lê o livro de Isaías, né? E ali é perseguido e vai para Cafarnaum. Quando ele chega em Cafarnaum com seus discípulos, sua mãe está no casamento e ambos também são convidados para esse casamento. E olha que coisa interessante, o judeu, dependendo da condição social do judeu, dependendo da sua posição, a festa poderia durar 1 dia, 2 dias, 4 dias e até 5 dias, porque o judeu é um povo festeiro,
é um povo alegre, animado. Mas você imagina, naquele casamento ao qual o noivo, ele era o responsável por toda a estrutura financeira, com certeza ele era conhecedor, mas falta o vinho, faltou o vinho. Eu lembro, lá em João capítulo 21, quando o discípulo, Pedro está com os discípulos, olha que coisa interessante, é muito parecido, porque Pedro está pescando ali. Pedro, neto de pescador, filho de pescador e pescador, um homem experiente. E o capítulo 21 retrata que ele pescou o dia todo, e não conseguiu nada, né? Casamento aqui, faltou peixe para Pedro, e para esse casamento faltou o vinho, que seria uma situação vergonhosa, seria uma situação assim drástica para aquelas pessoas. A gente não consegue entender muito, mas o que eu acho bonito nesse texto é porque Maria, mãe de Jesus, estava ali e percebeu que estava faltando o vinho. E a primeira atitude dela, naquela hora, era chamar Jesus, porque ela queria ver a manifestação da glória de Jesus, queria ver a manifestação daquilo que ela estava esperando desde o nascimento. Então ela chama Jesus, porque ela sabia que Jesus iria fazer, e ele responde aqui no verso. Maria demonstra a sua confiança em Jesus Cristo, pois aguarda ver os sinais dele. Ao atender o pedido de Maria, Jesus pergunta: a hora é esta? Jesus demonstra a sua pureza em obedecer a sua mãe, a sua simplicidade, e ele obedece a sua mãe. Por que Jesus fez o milagre num casamento, irmãos? A primeira coisa que a gente aprende é o quê? Que está por trás disso. A família e o matrimônio têm prioridade no plano de Deus. Ao realizar o seu primeiro milagre em um casamento, Jesus demonstra o seu interesse de abençoar e fortalecer a família, a instituição, e a primeira instituição criada por Deus. A primeira instituição criada por Deus foi a família. Então a gente demonstra aqui que Jesus, ele se preocupa com a família. Outra coisa interessante, o milagre de transformar a água em vinho simboliza a capacidade de Jesus trazer a alegria e a abundância e a renovação e a escassez diante de uma tristeza, porque eles iam passar por um problema, eles iam passar por uma calça curta, ia passar por uma vergonha. Muitas pessoas se deslocaram, muitas pessoas viajaram para aquele casamento. Ponto C, a presença de Jesus no casamento e o seu envolvimento no milagre mostra que ele deseja estar presente de um modo ativo no casamento da nossa vida, não uma voz passiva, mas um modo ativo, não apenas em momentos de crise, mas no momento também de alegria, porque a gente muitas vezes, irmãos, esse é um mal nosso, a gente só procura a Deus quando as coisas estão difíceis, e é um erro nosso, é um erro meu, é um erro seu. Então a gente precisa reverter isso aí, e não procurar somente Jesus no momento de difícil, no momento que você está desempregado, no momento que o filho está enfermo, no momento da escassez, numa situação financeira, na hora que um vento assola, vem um desemprego, e muitas vezes o jardim de oração aumenta. Não era para ser assim, era para ser algo, o tanto faz na alegria da abundância, a gente está servindo a Deus. A presença de Jesus no casamento e seu envolvimento no milagre mostra o desejo presente, ativo de ver a vida melhor para as pessoas. O fato de Jesus ter realizado o seu milagre público, nesse contexto, revela que ele veio abençoar a humanidade, e começar pela cédula, a família. Queridos, isso é uma coisa forte, mas se nós tivermos uma igreja sadia,
teremos família sadia. E se teremos família sadia, teremos uma sociedade sadia. A teologia bíblica desse texto, Jesus ouve qualquer um que o busca. Quando a gente olha para a teologia bíblica, a gente percebe nisso, naquela mulher de fluxo sanguíneo, que 10 anos estava com um problema, assolava ela, mas naquele dia ela rompeu aquela multidão, e rompeu aquela multidão, e ali Jesus fez o milagre, parou o fluxo sanguíneo. Jesus ouviu também o clamor de um cego de nascença, o cego de Jericó. Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Agora, vamos fazer um contraste. O que a gente aprendemos com esse casamento? O que a gente aprendemos com a mulher de fluxo sanguíneo? O que a gente aprende com o cego de Jericó? O que é que a gente aprende com o tanque de Betesda? Porque todos eles tinham um problema, mas eles foram objetivos no problema. Eles procuraram quem poderia resolver. Eles não confiaram, mas foram em Jesus. A mulher de fluxo sanguíneo, ela sabia que se ele tocasse no Senhor, o fluxo de sangue iria parar. O cego de Jericó, o que foi que Jesus perguntou? Ele quer ver. E naquela situação do casamento, estava faltando o quê? O vinho, que é uma representação da alegria, do prazer, da paz. A gente pode fazer uma alegoria gigante aqui do vinho, mas o verdadeiro vinho é Jesus, a verdadeira alegria é Jesus, a verdadeira paz é Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos, nesse texto? Que mesmo com Jesus no casamento, aquela festa de casamento, não foi isenta de passar problemas. E Jesus diz: no mundo tereis aflições, tem bom ânimo. Uma coisa que a gente tem que entender, é que nós estamos nesse mundo, e não estamos com os superpoderes, que nem os Vingadores, até eles passam problema. Agora precisamos detectar quais são os problemas. Nós precisamos pedir ao Senhor a sua graça para detectar os problemas. Um livro muito bom, que eu usei mais ou menos quase 2 anos na CCF, quando a gente estava na igreja, Quando os Pecadores Dizem Sim. E esse livro é muito bom, livro fantástico. E ele fez, no livro, ele faz uma pergunta: o que leva o sucesso de um casamento? Está tendo um matrimônio, uma festa de casamento, e 4 pessoas pensam: esse casamento será muito bem sucedido, porque esse casal tem muita condição financeira. Esse casamento será um casamento longo, Mateus, porque o pessoal tem condição. Aí outra pessoa olha assim: esse casamento será muito bem sucedido, porque todos os dois são muito estudiosos, são muito cultos, lê bons livros. Aí outro pensa: não, esse casamento é muito bom, vai ser muito bom, porque os dois são muito religiosos, são muito voltados para a igreja, esse casamento será muito bem sucedido. Mas vamos lá, William Bonner, um grande jornalista, conhecimento profundo, sofreu o divórcio, seu casamento não teve, foi vencido pelo divórcio. Vamos lá, Cacá, crente, servo de Deus, já está no 3º casamento, faltou o vinho. William Bonner, mesmo com a condição financeira, faltou o vinho. Quantos pastores que já passaram pelo 1º, 2º, 3º casamento? Não estou te assombrando, viu, Paulo Júnior? Estou te assombrando não, viu, Paulo Júnior? Mas o que vai trazer a longanimidade no casamento? O que vai trazer
uma estabilidade para o casamento. Numa sociedade lá fora que desacredita, que faz chacota do homem santo, que faz chacota da mulher piedosa, da mulher obediente. Como nós, igreja, vencer esse mundo mal? Que ser santo é motivo de piada. Queridos, eu não estou falando utopia, não. Estou falando uma realidade. Quando falta o vinho, o que fazer, pastor Mano? A gente temos que ter essa sabedoria de entender qual é que está detectando o problema. Qual é o problema? Segundo ponto, queridos, não estão isentos de problema, como eu falei para vocês. Agora, nós precisamos compartilhar, pastor João Paulo Quintela, o problema com a pessoa certa. Que muitas vezes, se não compartilharmos com a pessoa certa, é o precipício. Se a gente compartilhar a nossa vida com uma pessoa que não tem estrutura, seja de ser um conselheiro, de ser uma mulher de Deus, de ser um homem de Deus, um servo de Deus piedosos, sermos influenciados por essa sociedade caída e sem Deus, que não valoriza o matrimônio, que não valoriza a família, que não valoriza a santidade. Esse casal, essa família, a gente aprende muitas coisas com eles. Primeiro, que eu não vejo eles jogando a culpa em nenhum. Quando o marido intervém, naquela situação, e convida Jesus, diferente do primeiro casal lá no Éden, olha que coisa interessante, o primeiro casal no Éden, no primeiro problema pós-queda, de eles reconhecer o erro deles, não, um ficou culpando o outro. Uma coisa que a gente tem que aprender para solucionar o problema, é entregar nas mãos de Jesus, e reconhecer que temos defeito, reconhecer que temos pecado. Nesse mesmo livro que eu falei para os irmãos, ele diz assim, dormindo com o pior dos pecadores. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Aí a gente começa a ler o livro, pastor Raimundinho, a gente acha que está falando da mulher, ou a gente acha que está falando do marido, mas não, o livro fala de nós mesmos. Nós temos uma natureza mal, somos influenciados pelo mal, nós temos uma natureza influenciada, fomos salvos, amém? Amém? Glória a Deus, mas a nossa natureza ainda é mal, ela tem que estar na cruz, para que a gente possa, a luta da carne contra o Espírito, é algo que Paulo detectou isso, lá em Gálatas, e é algo que nós cotidianamente vivemos com isso, mas precisamos detectar os problemas, não somos isentos de problema, irmãos, isso é uma coisa clara. Eu me preocupo muito com essa teologia, que diz que você não pode passar problema, eu fico assim com o pé atrás, porque Jó passou problemas, Ana passou problemas, Jonas passou problemas, os grandes heróis da fé passaram problemas, e quem somos nós? Os apóstolos morreram por amor ao evangelho, tiveram problemas, e quem não somos nós? O segredo é consultar Jesus, entregar a Ele. Outra coisa interessante que a gente aprende, irmãos, convide Jesus para o seu casamento, convide. Apocalipse 3:20, ele não está falando para o ímpio, a gente usa muito nas campanhas evangelísticas, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. O ímpio jamais vai escutar a voz do Senhor, ele está falando para a igreja, eis que estou à porta e bato. Jesus está falando para as suas ovelhas, está falando para a sua igreja, dizendo que eu estou na porta e bato, se você abrir a porta, Ele entrará e ceará conosco. Nós devemos convidar Jesus para o nosso matrimônio, devemos convidar Jesus para o nosso casamento, devemos convidar Jesus como eles convidaram. Será que esses casais
Eu fui fazer uma pesquisa, um tempo atrás, sobre o crescimento do divórcio, tanto no ângulo fora e dentro da igreja, e na igreja tem crescido muito, irmãos, isso é um mal, e quando a gente menos espera, então a gente precisa detectar o problema, saber que não estamos isentos de problema, compartilhar com a pessoa certa. Eu me preocupo muito, queridos, quando eu vejo uma pessoa compartilhando a sua vida com uma pessoa que não tem estrutura, que não tem maturidade, que não tem espiritualidade, que não tem equilíbrio, que não tem vida para falar, que não tem testemunho para dizer. Você está trazendo um problema, mais um problema, dando mais um problema para aquela pessoa, porque aquela pessoa não vai poder resolver. Quando eu olho para o casamento aqui, a gente vê, na boda de Caná da Galileia, eles reportaram para a pessoa certa, e essa pessoa é Jesus. Agora, o outro grande segredo, eles tinham experiência no casamento, aquele pessoal tinha uma experiência, mesmo assim, obedeceram a Jesus, traga as talhas. A gente precisa convidar Jesus, mas convidar e confiar nele, não é só convidar, mas nós devemos confiar no Senhor. O que derrubou Golias, não foi uma 12, que derrubou Golias, não foi uma arma de baixo calibre, foi uma pequena pedra. Muitos matrimônios estão se separando, não é por divórcio, não é por adultério, não é por bebedeira, muitos casamentos estão se diluindo pela incompatibilidade, porque um não gosta de uma coisa, outro não gosta de outro, não aguento mais você no banheiro com a porta aberta, não aguento você com a toalha molhada, não aguento mais você com o sapato no meio da sala, incompatibilidade, queridos. É nesse ponto que a gente aprende com João, o apóstolo do amor. Ele escreve essa carta preocupado com a situação dos gentios, dos judeus. Escreve, e é um dos maiores escritores que exala o amor. E ele vai dizer: filhinhos, não ameis de palavras. É muito fácil cantar um verso, é muito fácil um poema, é muito fácil, mas o verdadeiro amor, exalado, no cotidiano, no perdoar, como o pastor Quintela pregou domingo passado, com tanta sobriedade, com tanta Bíblia, palavra tão profunda, sobre o verdadeiro perdão. Se não houver perdão dentro do matrimônio, se não tiver perdão dentro de uma sociedade, se não tiver perdão dentro de uma igreja, queridos, vamos se tornar aqui um caos, as pessoas vão se dizimar, as pessoas vão se destruir. Então um casamento que falta o perdão, está à beira da destruição, porque se não perdoa, não existe respeito, se não existe perdão, não existe amor, se não existe amor, não existe graça. Mas Jesus está aqui nessa noite, para te dar o bom vinho, amém? Jesus, Ele é o bom vinho das nossas vidas, Jesus. Ele é o verdadeiro vinho, Ele é a verdadeira alegria, Ele é a verdadeira paz. As pessoas lá fora não conhecem, mas eu e você conhecemos, eu e você confiamos nele, eu e você acreditamos nele. Se você está aqui nessa noite, é porque você confia no Senhor. Se você está aqui nessa noite, é porque você quer ver uma palavra de Deus nessa noite. Então há uma esperança para o seu matrimônio, há uma esperança para o seu casamento, há uma esperança para a sua família. Mas confie no Senhor, confie em Jesus, não somente em palavras, mas confie nele. Entrega o seu casamento ao Senhor, entrega a sua família ao Senhor,
Confie nele, faça que nem esse grande exemplo nas bodas de Caná da Galileia, que estava à beira de um vexame, estava à beira de passar totalmente um vexame diante da sociedade. A gente não entende muito quando a gente olha o que é o oriental, mas olha, eu já falei para vocês um tempo atrás, de um livro que ganhou um best-seller, o Prêmio Literário de Letra, O Véu Rasgado. A gente não entende, nesse livro retrata de um pai que casou todos os filhos muçulmanos, e uma filha só que não tinha capacidade de casar, porque era tetraplégica. Aquele pai levou aquela menina para todo o canto do planeta, levou para a Inglaterra, levou para Meca, para ver se aquela menina se curava e ela poderia ter um casamento. Então nós estamos aqui na mesma situação de um casamento que estava à beira de uma vergonha, porque faltou o vinho. Então eu quero dizer para você aqui nessa noite, querido, se faltar o vinho do teu casamento, não confie em você não, confia em Jesus. Confie em Jesus para trazer o novo vinho para a sua casa. Confie em Jesus. As pessoas hoje tem muita terapia, né? Tem muito ABC, receitas. Existem muitas receitas. A, B ou C, cada um vai ter uma receita. Mas eu quero te apresentar a única coisa nessa vida que é Jesus Cristo. Ele é o Senhor da vida. Ele é o Verbo encarnado, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Quando Ele transforma algo em vinho, demonstra o seu poder sobre a natureza, demonstra o seu poder sobre qualquer situação. Não desacreditando do médico, calma, não desacreditando, né, do psiquiatra, não, mas confie no Senhor, confie nele, entregue a Ele, confie na soberania de Deus. Se Jesus transformou a água em vinho, Ele pode transformar o coração do seu companheiro também, Ele pode transformar o coração da sua esposa também, ela pode transformar a sua casa também, num vinho novo, num algo de prazer, num algo de alegria, num algo de paz, mas basta você confiar nele, entregar a Ele. O salmista vai dizer, se o Senhor não edificar a casa, olha que coisa tremenda, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Então os nossos esforços serão esforços de tolo, se não confiarmos verdadeiramente no Senhor. Eu queria que não acontecesse isso no seu casamento, eu queria que não acontecesse isso na sua vida. Confie no Senhor. Jesus disse, buscar em primeiro lugar meu reino e a minha justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É nele, irmãos. Jesus vai falar no Sermão do Monte de duas pessoas, um que ouve e aquele que não ouve, semelhante àquele que semeou, fez a sua casa sobre a areia. Então essas pessoas que estão sendo vencidas lá fora, estão construindo a sua fé sobre a areia, construindo a sua casa sobre a areia, em experiências humanas, em experiências humanísticas, e não confiando na rocha que é Jesus. A Bíblia diz, Jesus diz, aquele que colocou a sua casa sobre a rocha, virá vento, ventania, chuva, mas não será abalada. Eu profetizo isso sobre você, meu querido, o seu lar não será abalado se você estiver sobre a rocha. Os problemas virão, não, com certeza você não está isento de problemas, mas pior é sem Jesus no barco, não é verdade, pastor Aloysio Júnior? Com Jesus no barco, mesmo com os problemas, nós descansamos nele, aleluia. Mesmo com os problemas de escassez, nós confiamos nele, e acreditamos nele, e esperamos nele, amém?
Glória a Deus. Aleluia. Vamos fazer uma oração, amados irmãos. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite, se você veio com problema, se seu lar está um pouco, saiu meio atribulado hoje, mas eu quero dizer para você que Jesus está aqui nessa noite. Amém? Jesus está aqui nessa noite, querido. Não sei se é uma enfermidade. Eu fiquei tão chocado esses dias. Cadê o Quintela? Quintela, eu fiquei tão chocado esses dias. Na segunda-feira, as meninas do jornal comentou que um fotógrafo, lá da equipe do Quintela, ligou para as meninas que ia para o jogo do Leão. Ia para o jogo do Leão, estava tudo bem. Quando no outro dia, ele tinha tirado a vida. Ninguém sabe o que as pessoas estão passando, Enoque. As pessoas não são verdadeiras. As pessoas passam problema, Enoque, e não tem coragem de confiar e entregar a Jesus. Eu tenho certeza que o fotógrafo JL, que trabalhou no Diário do Nordeste, trabalhou no Povo, trabalhou com o Quintela, tivesse confiado no Senhor, ele não tinha tirado a vida dele. Então, meu querido, entrega ao Senhor as tuas dores, entrega ao Senhor as tuas aflições, entrega ao Senhor as suas preocupações, querido, entrega. Jesus disse em Mateus capítulo 10, 27, 28, vinde a mim, todos que estáis descansados, sobrecarregados e oprimidos, que Ele vos aliviará. Não sou eu, não é o Raimundinho, não é o Quintela, não é o Mateus, não é o humano, mas é o Senhor que vai mudar o quadro da tua história. Aleluia. É o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, neném, que cuida da nossa casa. Ó Deus Santo e Poderoso, Pai, estamos aqui, Senhor, abertos, com o coração aberto diante do Teu altar, Senhor. E se há algum vinho que está faltando em nossa vida, do amor, do perdão, da misericórdia, Senhor, se não temos mais paciência com o nosso cônjuge, se não temos mais paciência com nossa esposa, se não temos mais paciência com nossos filhos, traz esse vinho novo para nós, Pai, nos dá paciência. Se o amor acabou, renova esse amor, Senhor, que é o vinho novo, meu Deus. Tu é o único que pode fazer essa transformação em nosso coração, Tu é o único que pode fazer a transformação em nossas vidas, Senhor. Ah, Deus, abençoa cada família nessa noite aqui, Senhor, cada lar, cada jovem, que o Teu Espírito possa estar sobre nós, que o Teu Espírito possa estar sobre nós, como estava lá no livro de Gênesis. Tua palavra diz que estava sem forma e vazia, e o Teu Espírito pairava sobre a face das águas, e por intermédio da Tua palavra, aquele que não tinha forma veio a forma, Senhor. Ah, meu Deus, traz a forma, Senhor, traz a alegria, traz a paz, Senhor, de muitos casamentos aqui, Senhor. Renova, Senhor, Deus amado e querido, renova cada um de nós, ó Deus, renova, Senhor, essa sociedade caída sem Deus. Levanta homens e mulheres de Deus piedosos, que andem na Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe.